Então, a matemática, o assunto é sequências, certo? As sequências aqui analisadas são as sequências APA e APG. Tá. APA, vamos lá. APA, a definição é importante, porque é uma sequência cujo cada termo é o anterior adicionado a uma razão. A razão é o R, certo? Então, essa é a definição de PA, que a gente pode entender como sendo assim. Primeiro termo é A1, segundo termo é A2, terceiro termo é A3, cada termo é assim. Ou a gente também pode entender assim, o A1 é o primeiro termo onde nasce a razão, a partir do segundo, ó, você soma a razão, A1 mais R, o terceiro é você soma R de novo, aí fica A1 mais 2R, o quarto você soma a razão de novo, fica A1 mais 3R, e assim vai, certo? Com isso, a gente percebe uma relação, que é essa relação aqui, ó. Por exemplo, o quarto termo, ele é A1 mais 3R. Ou seja, é como se esse 4 aqui, ele se dividisse em 1 aqui, que é o primeiro termo, e 3R, ou seja, esse 3 aqui, com esse 1, dá o 4. E é com isso, com essa ideia, de que a gente tem a fórmula do termo geral, que é AN é A1 mais N menos 1 vezes o R. Ou seja, se você pegar a quantidade de R's e o índice aqui de baixo, do primeiro, tem que dar esse carinha aqui, ó, certo? Então, por exemplo, se você quer o A, sei lá, o A7, ele é A1 mais 6R. Ou seja, o 6 aqui com 1 tem que dar 7. Se você quer o A11, por exemplo, isso é A1 mais 10R, certo? Se você quer o A30, você não vai precisar fazer de 1 por 1. É A1 mais 29 vezes a razão, certo? Então, essa é a ideia, tá? Para a gente achar a razão, é a coisa mais fácil, porque a razão, ele é um termo da frente menos um termo de trás, certo? Ele, por exemplo, é o segundo menos o primeiro, certo? E ele pode ser, na verdade, qualquer termo, pode ser o terceiro menos o segundo, certo? Ou seja, ele também pode ser o terceiro menos o segundo. Então, como a razão é isso e como a razão é isso, você pode igualar essas duas coisas. Então, fica A2 menos o A1 é igual a A3 menos o A2. Se eu jogar o A2 para lá e o A1 para cá, ó, o A2 para cá, o A1 para cá, vai ficar 2A2, que ele vai somando, vai ser igual a A1 mais A3. Essa também é uma regrinha que vale para qualquer progressão aritmética. Duas vezes um termo do meio é o primeiro mais o terceiro, certo? Essa fórmula do termo geral, ela pode ser generalizada. Ou seja, eu posso fazer assim, ó. Generalizar a fórmula do termo geral.
Posso generalizar. Como assim? Eu posso dizer o seguinte, ó, que AM é igual a AN mais M menos N vezes a razão. Essa fórmula aqui, na verdade, ela é mais poderosa do que a fórmula no termo geral, certo? Ela é mais poderosa. Por quê? Porque a fórmula no termo geral, o que é que você faz? Você escreve qualquer termo em função do A1. Nessa fórmula aqui, a gente escreve qualquer termo em função de qualquer termo, certo? Por exemplo, aqui parece esquisito, certo? Entender o que está acontecendo, certo? O que está acontecendo é que ó, esse índice aqui, N, mais essa quantidade de razões aqui, ó, que é M menos N, se você somar esses dois, vai dar esse índice aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o A7, por exemplo, é o A3 mais 4 vezes a razão. Aqui eu escrevi o A7 em função do A3, certo? Ou seja, se você já está no terceiro termo, para chegar no sétimo, só vai usar 4 vezes a razão. Essa é a lógica, certo? Você, por exemplo... Ah, minha, mas por que tu pegou esses números? Não, eu só estou falando que você pode escrever qualquer número, certo? Qualquer termo da sequência em função de qualquer termo anterior. Tipo, podia botar 11 é igual a 8 mais 3R. Podia colocar, ó, aqui 8 mais 3, 11. É essa lógica que você tem que acompanhar. Então, você pode colocar, por exemplo, sei lá, 9 é igual a 5 mais 4R, certo? Usar o termo geral também funciona. Ó. A9 é igual a 1 mais 8R. É como se a fórmula que eu falei do termo geral fosse um caso dessa aqui, ó. Ó, 9, 1 mais 8, certo? Mas eu também, se eu tiver o quinto, eu posso botar aqui a 9 é o A5 mais 4R. Enfim, essa é a lógica dessa generalização do termo geral, certo? Essa ideia é muito importante. Beleza. Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos aqui. Botar assim, ó. Numa PA, o A4 é 11 e o A7 é igual a 29. Determine, determine o A, determine o A2. Pronto, vamos supor que ele queira isso, numa questão como essa. Aí, eu tenho duas formas de fazer, mas tem sempre uma que é mais prática. Veja que ele me deu dois termos na sequência, certo? Só que esses dois termos não são vizinhos. É o quarto e o sétimo, certo? Aí, o melhor jeito, então, seria escrever o 7, que é o termo mais da frente, em função do A4. Seria você usar aquela fórmula genérica, ó. O A7, ele é o A4, mais quantas vezes a razão? Mais 3R, ó. Porque se você já está no A4 e vai para o A7, só é 3R, ó. Ou seja, esse 3, ou seja, a quantidade de razões, mais o índice aqui desse cara, tem que dar esse aqui, certo? Se você for pensar bem, é uma coisa lógica, porque o A4 está aqui, certo? Aí aqui eu tenho o A5, o A6 e o A7. Para do A4 eu chegar no A5, eu somo uma vez a razão. Para chegar no A6, eu somo de novo a razão. Para chegar no A7, eu somo de novo a razão. Então, ó,
do A4 para chegar no A7, eu somei 1, 2, 3 vezes a razão. Certo? Então, ó, é melhor ou tu encostar a cadeira, ou então tu pegar alguma chave aí e trancar. Tem uma chave aqui no meu carro, mas tem que saber qual é. Aí, aqui, ó, o A7 é 29, o A4 é 11, mais 3 é. Aí, eu jogo 11 para lá, fica 18, 29 menos 11, vai ser igual a 3 Passo 3 dividindo, o R é 6, certo? Se o R é 6, beleza. Como é que a gente vai achar o 11? Aí ele quer agora o A2, quer dizer. Como é que eu vou achar? Você pode só subtrair, ó, porque está muito perto o A4 do A2. Então, assim, ó, se o A4 ele é 11, veja, a razão é 6. Para achar o seguinte, eu somo 6, ó, que seria 17. E para achar o anterior, que seria o A3 e o A2, eu volto 11. Então, se eu voltar 11, se eu volto 11, eu volto a razão, que é 6. Ou seja, se daqui para cá eu estou somando 6, daqui para cá eu vou subtrair 6. Então, vai ficar 5. E se eu voltar 6 de novo, vai ser menos 1. Certo? Então, ó, o A2 vai ser menos 1. Se eu não quiser fazer assim de 1 por 1, porque está muito perto, eu coloco assim, ó. O A4, por exemplo, vai ser o A2 mais 2R. Eu escrevo o A4, que é o que eu tenho, certo? Em função do A2, que é o que eu quero. A4 é o A2 mais 2R. Então, o A4 é 11. O A2 é o que eu quero achar. E 2 vezes a razão, que é 6. 2 6 é 12. 12 vai para o lado de lá. Então, o A2 vai ser menos 1. Certo? Essa é uma questão boa, uma ideia boa. Que a gente tem que fazer, tá? Na PA. Outra ideia boa no PA, questão, é quando ele diz assim, ó, quantos termos tem a sequência abaixo? Quantos termos tem a sequência abaixo? Aí você pode botar assim, por exemplo. 4, 10, 16 e até, deixa eu pensar. Pronto. Imagina que o cara pergunta quantos termos tem essa sequência. Para você saber quantos termos tem a sequência, certo? Essa pergunta, quantos termos tem a sequência abaixo, seria a mesma pergunta, certo? Dessa daqui de baixo. Qual a posição do termo, do número? Vou botar aqui, ó, do número 148 na sequência. Seria a mesma coisa do cara perguntar qual é a posição dele. Porque, veja bem, se eu souber a posição, que lugar ocupa o último termo de uma sequência, é a mesma coisa de eu saber quantos termos tem a sequência, já que ele é o último. Então, por exemplo, se ele está na posição 17, se ele é o 17º termo, então essa sequência tem 17 números, tem 17 termos.
Então, quando ele pergunta quantos termos tem a sequência, a gente vai descobrir qual é a posição desse cara, certo? A gente vai descobrir qual é a posição dele. Cada termo tem uma posição. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3. O que foi? E esse aqui é o termo de posição N, certo? Ele é o enésimo termo. Aí a gente escreve, ó, AN é igual a 100. Aí, quem é o AN? É A1 mais N menos 1 vezes R, certo? Essa é a fórmula. Aí, quem é o AN? O AN, ele é 148. O A1 é 4. Aí, N menos 1. E a razão, ó, a gente acha que a razão subtraindo, tá vendo? Daqui para cá é 6, ó, certo? Vai ser igual a 10 menos 4. A razão é 6, certo? 6. Então, a gente vai descobrir o N, ó. Ou seja, o 148, ele é o número que faz parte da sequência, ou seja, ele é o termo da posição N, e o N é a posição, que nesse caso, a posição do último vai indicar para a gente a quantidade de termos. Passo 4 para lá, fica 144. Eu posso desenvolver isso aqui, ou não, ó, a gente às vezes deixa assim mesmo, certo? Para passar o 6 dividindo, ó. Então, esse cara dividido por 6 vai dar 24. E passa um para o outro lado, ó, o N fica 25. Então, a gente tem 25 termos nessa sequência, certo? Essa ideia também é uma ideia bem importante. Beleza. Depois desses dois exemplos, né, a gente vê a fórmula da soma dos N primeiros termos. Soma dos N primeiros termos. Na PA, essa soma dos N primeiros termos, ela é A1 mais AN, que é o último termo. Se você vai somar 10, você tem que pegar o A10, que é o último, vezes N sobre 2. Então, essa fórmula, ela engana um pouco, porque dentro da fórmula do SN tem a fórmula do AN. Então, muitas vezes, para usar uma, você vai ter que usar a outra, certo? Então, a gente diz que essa fórmula é o primeiro termo da sequência, mais o último, vezes a quantidade de termos que você vai estar somando, dividido por 2. Se o cara pede a soma dos 20 primeiros, vai ser o A1 mais o A20, ou seja, o cara da posição 20, o último termo, vezes 20, que é a quantidade, sobre 2, certo? Então, ó, existem dois exemplos de questões que a gente usa com essa fórmula, certo? Tem uma fórmula que costuma cair. O primeiro exemplo é bem bobo. Seria assim, por exemplo. Qual a soma dos 40? Vou botar 40, porque se botar pouco termo, a negada não usa fórmula. A negada vai somando só na mão mesmo. Então, qual a soma dos 40 primeiros termos da PA? Aí, por exemplo, 3, 7,
11, certo. Então, ó, o primeiro exemplo nesse assunto é uma questão como essa. Ó, ele quer a soma dos 40. Então, o que ele quer é o S. O que ele quer é o S40. Então, se o N é 40, ou se ele quer a soma dos 40, ele vai ser o A1 mais o A40, ou seja, o último termo, vezes 40 sobre 2. Só que não adianta a gente tentar usar essa fórmula logo de cara. O S40 é o A1 mais o 40 vezes 40 sobre 2. Onde tem um N, você coloca 40. Mas não adianta usar essa fórmula logo de cara, por quê? Porque eu não tenho o último ainda. Então, uma fórmula está dentro da outra. E para achar o A40, aí você vai aqui e vai analisar aqui. Bem, a razão aqui é 4. E o cara que vai estar aqui na posição 40, certo? A gente vai descobrir que a gente vai fazer o A40. O A40 vai ser o A1 mais 39R. Eu vou usar o A1, que é o A1 que a gente tem, certo? Então, é uma fórmula dentro da outra. O A40 vai ser o A1, que é 3, mais 39 vezes 4. O A40 vai ser 3 mais 4 vezes 9 dá 36. 4 vezes 3 dá 12, 13, 14, 15. Então, A40 vai ficar 159. Então, uma vez que você descobriu esse cara, é agora que você vai poder usar a fórmula do S40. Então, agora vai ficar que o S40 vai ser o A1, que é 3, mais o A40, que é 159, vezes 40 sobre 2, que eu já vou simplificar. 40 por 2, ó, vai dar 20. Ó. Então, S40 vai ser 162 vezes 20. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 2 dá 1, com 3 dá isso. Então, o S40 vai ficar esse valor aqui. Então, é bem clássico, certo? Uma fórmula dentro da outra, certo? E o outro tipo de questão que cai com soma é assim, ó. Qual a soma de PA de todos os termos abaixo? Dessa vez eu vou botar uma sequência começando com número negativo. Menos 17, menos 11, menos 5, até o... Pera, até o 55. Então, vamos supor que ele queira isso. Qual a soma de todos os termos abaixo? Claro que aqui eu botei um número pequeno e a pessoa podia fazer de 1 por 1, certo? Mas você pode botar um número maior. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, 85. Pronto. Eu vou botar 85. Atrapalhar mais ainda, para ser maiorzão. Aí, ó, vamos supor. Então, pronto. Ele quer que a gente ache a soma
de todos os termos dessa sequência. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente não sabe quantos termos tem. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e você não sabe quantos termos tem. Então, esse cara aqui, ele está na nossa posição N. A razão, que é daqui para cá, para você achar, ó, a razão, ele é o A2 menos o A1. Então, a razão, ele vai ser o segundo termo, que é esse menos 11, menos o primeiro termo, que é o menos 17. Então, a razão vai ficar menos 11. Esse, ó, segundo menos o primeiro. Ó, o primeiro é negativo. Esse menos com esse menos vai ficar mais, então vai ficar mais 17. Então, a razão vai ficar 17 menos 11, ó, dá 6. Você percebe que está aumentando o 6. E para saber a posição desse último, você usa a fórmula AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. E aí, ó, quem é o AN? É 85. Então, fica 85. Quem é o A1? O A1 é menos 17. Ó, menos 17, certo? Mais N menos 1 vezes a razão, que é 6. Joga o menos 17 para o lado de lá. Então, se eu somar 85 com 17, ó, 7 com 5 dá 12. Vai 1 com 8 dá 9. Com 1 que foi, fica 10. Vai ser igual a N menos 1 vezes o R. Ao 6 vai dividindo agora. Aí, se eu dividir o 6 com 102, estranho, dá para dividir? Acho que dá. Espera aí. 6 por 102, ó, 10 por 6 vai dar 1. Sobra 4. 42 por 6 dá 7. Então, fica 17. Vai ser igual a N menos 1. Então, N, passo 1 para lá somando, ó, vai ser 18. Ou seja, existem 18 termos nessa sequência. Então, agora que a gente sabe quem é o 18, a gente sabe que quando ele quer a soma de todos abaixo, ele quer agora, ó, o S18. Então, agora você sabe que ele quer, na verdade, o S18. Que são quantos termos? São 18. Então, o S18 vai ser o A1 mais o A18 vezes 18 sobre 2. Porque agora você sabe que são 18. Quando você não sabe, não dá para usar essa forma. Então, vai ficar o A1 é menos 17. O A18 é esse último, é 85. Que você descobriu que esse cara é o 18. Ou seja, ele é o último. Vezes, aí eu posso já dividir, ó. Como é de praxe, a gente dividir, ó, 18 por 2. Para já ficar aqui, ó, 9. Então, 85 menos 17 vai ficar. Pega emprestado aqui, então vai ficar 15 menos 7 vai dar 8. E aqui vai ficar 7 menos 1 dá 6, dá 68. Vezes 9. 9 vezes 8, 72, mais 7. 9 vezes 6, 54. Com 7, 61. Então, essa soma dá 612, certo? Então, esses são os dois exemplos de questões de soma bem comum, tá? Aqui, a gente agora vai ver a PG, certo? A PG, ela também é de boa. Progressão geométrica. A ideia é até parecida.
alguns princípios. Então, na PG é uma sequência cujo cada termo é o anterior multiplicado, agora não é mais adicionado, agora é multiplicado por uma razão. E para não ficar tudo R, a razão na PG foi chamada de Q, certo? Então, por exemplo, a PG clássica, você pode ter aquela PG clássica, ó, 1, 2, 4, 8, 16. Ó. Essa PG você percebe que ela cresce muito rápido. Veja aqui, ó, do 1 para o 2, você está multiplicando por 2. Você está dobrando, multiplicando por 2, multiplicando por 2. Então, ela vai crescer de uma forma assustadoramente rápida, certo? Isso aqui é uma PG. A PG, ela tem classificações, certo? Assim como a PA também. Mas a PG tem um detalhezinho. Por exemplo, se a PG tiver a razão, o quê? Maior que 1, a gente diz que a PG ela é crescente. Se a PG tiver a razão igual a 1, a gente diz que a PG é uma PG constante. Se a PG tiver a razão entre 0 e 1, ou nem é 1 e nem é 0, é entre 0 e 1, aí a PG ela é dita decrescente. E se a razão da PG for menor que 0, a gente diz que essa PG ela é alternante, que ela vai ficar alternando o sinal dela. Então, na PG, a gente tem que tomar cuidado com essa classificação, certo? Para a gente achar um termo lá na frente, veja aqui também, ó, esse aqui é o termo da posição 1, termo da posição 2, é o A3, é o A4, é o A5. Se você quiser achar um termo lá na frente, a gente também usa a ideia da PG. Uma ideia que é para achar a fórmula do termo geral, certo? Que na PG eu também posso dizer assim, ó, esse aqui é A1, esse aqui é A2, esse aqui é o A3, o A4, o A5. E aí a gente percebe o seguinte, ó, o A1, ele é A1, não tem como fugir. Mas quando você vai para o próximo, você pode multiplicar a razão. Então, o A2, ele é o primeiro A1 vezes o quê? Certo? Só um pouquinho. O A3, ó, ele é A1 vezes o Q ao quadrado. Que daqui para cá você multiplica por Q de novo. Então, ao multiplicar por Q, vai ficar Q vezes Q. É por isso que fica Q ao quadrado. Do A1 para o A2, você multiplica o A1 por Q. Aí vai ficar 1 vezes Q, A1 Q2. Se você multiplicar isso aqui por Q de novo, vai ficar 1 Q3. Certo? Se você multiplicar aqui por Q de novo para ir para o próximo, A1 Q4. E aí você percebe que para achar qualquer termo, na posição única qualquer, se você quiser partir do primeiro, a razão aqui tem que estar elevada, ó, a uma unidade a menos do que você quer. Ó. Você quer o quinto, aqui tem que ser 4, porque aqui já tem 1. Então,
A partir disso, vem a ideia da fórmula do termo geral da PG, que é AN. Então, o termo geral é em função do primeiro, que é do A1. É A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Certo? Então, se você quiser achar qualquer termo, eu quero, sei lá, eu quero o décimo. Então, é A1 vezes o Q elevado a 9. Eu quero o oitavo. Então, é A1 vezes o Q elevado a 7. Ou seja, se você já parte do primeiro, você vai ter que multiplicar pela razão 7 vezes. Pelo Q vezes Q vezes Q, para chegar no A8. Essa é a ideia, certo? Que é só exemplo. Assim como essa tem a termo geral, a gente pode generalizar isso aqui. Ó. A gente pode fazer a generalização, certo? Como é que a gente faz a generalização? A gente pode fazer assim, ó. A N, eu vou deixar o N aqui, ó. A N é igual a AM vezes o Q elevado a N menos o N. Essa aqui você consegue descobrir qualquer termo em função de qualquer termo. É parecido com aquela ideia da PA. Por exemplo, vamos ver exemplo aí. Se eu quero achar, por exemplo, o A7, eu posso dizer que A7 é igual a A3 vezes o Q elevado a 4. Aquela mesma ideia. Se você pegar esse índice e somar com esse expoente, tem que dar esse carinha aqui, certo? Ou seja, aqui eu escrevi o A7 em função do A3. Poderia dizer, ó, A8 é igual a A5 vezes o Q elevado a 3. Ou seja, aqui eu escrevi o A8 em função do A5. E assim a gente pode escrever qualquer cara em função de qualquer cara, certo? Então aqui é uma generalização. Lembrando que para achar a razão, certo? Ou seja, para a gente achar, ó, achar a razão, certo? A gente faz o quê? A razão, ela é o segundo dividido pelo primeiro. Ou seja, ele é o segundo dividido pelo primeiro. Porque se para chegar no segundo você tem que multiplicar pela razão, se você dividir um pelo outro, você vai achar a razão. Mas a razão eu também posso fazer sendo o terceiro dividido pelo segundo. Terceiro dividido pelo segundo. E, na verdade, eu posso até igualar isso, que é uma das saídas muito importantes para algumas questões. Quer dizer que A3 dividido por A2 é igual a A2 dividido pelo A1. Essa saída aqui é importante para várias questões. Se você fizer a cruzadinha aqui, você também descobre uma relação, que é o A2, ó, A2 vezes A2, o A2, ó, o termo do meio ao quadrado, ele é o primeiro vezes o terceiro. Isso aqui é uma propriedade importante da PG. Propriedade da PG, certo? Então, a questãozinha importante, tá? Com isso, a gente pode já usar várias dessas ideias na resolução de questões. Por exemplo, vou botar aqui, ó, questão clássica. Ó. No PG, né?
Por exemplo, se eu botar aqui, ó, no PG, o sexto termo é 1920. Mas tá bem grande, que é cuidado frágil, não? Não, porque todas as coisas têm isso. A gente tem até plástico em cima e visual, que é para poder melhor. No PG, o sexto termo 1920. Pera aí, seria assim, ó. No PG, vou botar aqui, no PG de razão 2, o sexto termo é 1920. Qual o segundo, qual o segundo termo dessa PG? Então, por exemplo, se você tivesse Não enche tanto, não, porque senão quando colocar em cima, o peso vai ser maior. Olha para isso aqui, ó, tá vendo? Então, vai quebrar esse peso todo um pouquinho, né? Pois é, imagina um peso aqui, ó, uma caixa pesada em cima disso aqui, que não é vidro. Alguém colocando uma caixa pesada aqui em cima, caixa em cima de caixa, ele chega no jeito, ó. Tem que ficar preparado daquele jeito, as caixas. Não é para ficar estourando assim, não. ó, então vamos fazer isso aqui. Então, nessa daqui, ele já deu a razão, ou seja, o que é 2. E quando ele já dá a razão, a gente pode se mover, pode andar pela PG. Porque se você tiver um dos termos, para você ir para o termo seguinte, você multiplica pela razão. E se você quiser ir para o termo anterior, você divide pela razão. Então, nessa questão, existem dois modos de resolver, certo? Eu vou resolver aqui, ó. Primeiro modo. Então, o primeiro modo é, ele me deu 6, que é 1920. Aí, ó, a 5, a 4, a 3 e a 2. Para você, ou seja, vamos entender aqui. Se você quisesse achar o A7, você iria multiplicar pela razão, para achar o termo da frente, certo? Mas você não quer achar o A7, você quer achar o A2. Então, você vai dividir por 2, certo? Então, na PG, para você ir de um termo para o outro, você vai para frente multiplicando e para trás dividindo. Então, aqui você divide por 2, então 1920 dividido por 2 vai ficar quanto? Vai ficar 960. Por 2 de novo, 480. Por 2 de novo, 240. Por 2 de novo, 120. Então, como PG, nas questões, as sequências que a gente trabalha na PG nunca são muitos termos, ou seja, nunca é uma quantidade imensa de termos, porque senão as potências ficam muito grandes, dá para a gente resolver dessa forma, certo? Não é tão complicado. Em PA já seria mais complicado resolver assim, mas PG dá de boa. Já o segundo modo, ó, já o segundo modo de resolver essa questão seria usando a fórmula. Ele deu sexto.
Então, ó, quem é o A6? Ele deu o sexto, presta atenção. Ele deu o sexto e ele quer o segundo. Eu já fiz uma panela, né? Então, ele quer relacionar o sexto, que é o A6, com o segundo, que é o A2. Então, a gente escreve o A6 é igual a A2 vezes o Q elevado a 4, que é aquela forma genérica de escrever, certo? Então, ó, o A6... Cadê o Ferreira? O A6, ele é 1920. O A2 é o que a gente quer achar. O que a razão é 2 elevado a 4. Então, vai ficar 1920. Vai ser igual a 2. E 2 elevado a 4 é 16. Ok? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí passa dividindo. Então, A2 fica 1920 dividido por 16. Então, você faz ó, 1920 dividido por 16. Dentro de 19, cabe uma vez o 16. Aí você coloca o 16, desce 3 e vai o 2. 32 por 16 dá 2. Então, aqui vai dar 0. E esse último 0 que vai descer, ele já coloca aqui. Não precisa. Então, se vocês fecharem direito antes disso, porque senão fica meio solto. Não precisa usar tanta fita se vocês fecharem assim. Olha como esse fechado assim gastou menos fita do que o outro que vocês fecharam errado. Tá vendo como deu para fechar igualzinho? Muito bem fechado. Coloca uma fita no meio. Pois é, mas como que vai fechar uma fita no meio do lado se a caixa em cima não está fechada? Tem que primeiro fechar a caixa direita. Desse feito aqui, ó. Tá avançando. Vai. Tá vendo? É só mais tempo, mais trabalho, mais gasto, mais ficar se abaixando enquanto ele fica. É mesmo assim. aí também tem uma que é assim, ó. Por exemplo, deixa eu pensar aqui noutra question aqui envolvendo PG. Antes de pensar noutra question, vamos falar das duas fórmulas, que é a soma dos N primeiro, soma dos N primeiros. Acho que só tem preço da aberta, mas aqui tá faltando colocar coisa dentro dela. Soma dos N primeiros termos Mais coisa numa PG. Então, ó, aqui é conhecido como soma finita, quando ele me dá a quantidade de termos, certo? Ele quer que você some 10, 20, a soma finita, soma dos N primeiros termos de uma PG. Esse SN vai ser, aí a fórmula é A1 vezes o Q elevado a N menos 1 sobre o Q menos 1. Essa fórmula para somar uma quantidade finita de termos. Geralmente ele pede 10, 12, e muitas vezes dá para fazer até na mão, porque PG ele nunca vai pedir muito termo. Ele não pode pedir a soma dos 20, porque senão você tem que fazer ó, qualquer coisa elevada a 20. É muito grande isso, tá? Então complica demais ele pedir muitos termos. Agora, uma fórmula importante que tem é a fórmula da soma infinita. Soma infinita soma infinita de uma PG. De uma PG decrescente.
Ó, primeiro, para ele te pedir uma soma infinita, o PG tem que ser decrescente, certo? E a fórmula da soma infinita, ela é A1 sobre 1 menos Q. Essa é a fórmula da PG infinita. Por exemplo, se ele disser assim, ó, vou fazer duas aqui, ó. Primeiro, ó, qual a soma dos 10 primeiros termos da PG? 3, 6, 12. Então, vou passar essa, vou fazer, né? E essa aqui também, ó. Qual a soma da PG abaixo? Por exemplo, aí vamos botar assim, ó, o PG aqui, vamos botar, deixa eu pensar, certo? Deixa eu pensar aqui, qual a soma da PG abaixo? Então, fosse ó, 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo. Então, nessa aqui de cima, ele já está me dando quantos termos ele quer. Então, aqui é uma soma finita. Ele te deu uma quantidade que ele quer que você resolva. Ou seja, tem fim. Já essa aqui, ele só quer a soma. E ele não deu onde termina, reticências. Então, essa aqui é chamada soma infinita. Certo? Para achar a soma finita, você vai usar essa fórmula. Então, você vai identificar as coisas. Ó. O A1, ele é 3. A razão dessa sequência, ela está dobrando, ó, não é 2. E ele quer a soma dos 10 primeiros termos, ou seja, ele quer o S10, certo? Ou seja, o N é 10. Então, eu faço o S10 vai ser igual ó, a 1 vezes o Q elevado a 10 menos 1 sobre o Q menos 1. Então, vai ficar o A1, que é 3, o 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Então, 2 menos 1 é 1. Então, morreu aqui essa parte de baixo. Aí, as potências de 2 vão aparecer muito em PG. As potências de 2 e as potências de 3 são coisas que vão aparecer demais, demais, demais em PG. Então, a gente já vai se acostumando. Ó. Por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, ó. Ó quantos termos tem, ó. Muitos. Então, 2 elevado a 10, ó, que é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, que é 2 elevado a 10. Você, com o tempo, você se acostuma com esses. Você vai ficar 3 vezes 1024 menos 1. E 2 menos 1 morreu. 1024 menos 1 é menos 1023. Então, vai ficar isso vezes 3. Isso vai ficar 3069. Certo? Aqui, se fosse fazer as potências de 3, ó, é 3, 9,
27, 81, 243, 729, aí vezes 3, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 2, 7, 8, 3 vezes 2, 6, 7, 8, e 3 vezes 7, 21. Aí 3 vezes 7, dá 21. 3 vezes 8, 24. 26. 2, 3 vezes 1, 3, 4, 5. E 3 vezes 2 dá 6. Pronto, ó. Com 3, a sequência é assim, ó. Veja que cresce muito já. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cresce muito as potências de 3. Então, por isso que eles nunca vão pedir algo muito gigante, não, tá? Já essa aqui de baixo, que ele quer a soma da PG e não deu um fim, é infinita. Essa PG ela é decrescente. Veja, ela está diminuindo. Então, o primeiro passo é achar a razão, que é o segundo dividido pelo primeiro. Então, nesse caso, o segundo, ele é 1/2 dividido pelo primeiro, que é 1. Se fosse duas frações, aí eu faria, repete a primeira pelo invés da segunda. Como aqui não é, você vai só colocar 1/2, né? Porque uma coisa dividida por 1 é ela mesma. Então, muito aluno se enrola devido à presença de frações nesse tipo de questão. Então, a soma infinita é até mais fácil de fazer o cálculo, porque a fórmula é mais simples, ó, certo? Ou seja, ele é o A1 em cima, que é 1, nesse exemplo, 1 menos a razão, que é 1/2. Então, vai ficar 1 menos 1/2, ó, MMC, ó, para quem não sabe fazer de conta, certo? Então, você coloca o 2 embaixo, ó, que aqui é 1, que é o denominador quando não aparece nada, e o 2. Aí divide e multiplica, ó. 2 dividido por 1 é 2, vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 vai ficar 1. Aqui vai ficar 1, certo? Então, isso aqui vai ficar 1. 2 menos 1 fica 1, fica 1/2. E aí repete a primeira pelo inverso da segunda, ó. Vai acabar que vai ficar 2, certo? Então, tomar cuidado com as frações e essa parte dessa soma da PG. Essa soma infinita, tá? Bem importante. Beleza. Deixa eu dar. Fiz exemplos aqui de soma, de PG. E outra coisa que confunde aqui alguns alunos nas questões de PG é quando o cara diz assim, por exemplo, determine X para que. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. 1 mais, deixa eu pensar, x menos 3, x mais 1, pera, e, pera, e 3x mais 10, não, 3x, pera, que eu vou arranjar uma questão. Calma. X menos 3, x menos 1, e 2x mais 1
seja uma PG. Então, seja uma PG, deixa eu botar aqui, ó, crescente. Então, imagina que ele dissesse assim, ó, determine x para que... Aí, veja que nesse problema, nesse exemplo aqui, ele não está me dando nenhum termo. Esse aqui é o meu A1, esse aqui é o meu A2, e esse aqui é o meu A3. Mas ele não me deu nenhum, certo? E aí, o que é que a gente sabe no APG? Como é que a gente resolve? A gente tem que usar aquela regra, que é a regra da razão. Ou seja, no APG, você vai multiplicando os caras. Então, se você pegar o A2 e dividir pelo A1, é a mesma coisa que A3 dividido pelo A2. Ou seja, ó, A3 dividido pelo A2, ou seja, esse dividido por esse, certo? É igual a A2 dividido pelo A1. É igual a A2 dividido pelo A1, certo? Você pode até pensar numa PG qualquer e testar isso. Ó. Por exemplo, 1, 2, 4, 8. Essa PG idiota aqui, que é a mais simples. Ó. Vê, se você pegar 2 dividido por 1, dá 2. 4 dividido por 2, dá 2 também. E você pode fazer com quaisquer três termos. Ó, aqui, por exemplo, 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Porque qualquer termo dividido pelo anterior é a razão. É por isso que esse princípio dá certo. Então, ó, se você fizer a velha cruzadex aqui, ó, você tem que tomar cuidado. Ó, cruzadex, cruzadex. Então, por quê? Vai ficar 2 ao quadrado, que é a fórmula que muita gente já decora. A2 ao quadrado é A1 vezes o A3. Então, ó, quem é o A2? X menos 1 ao quadrado. O A1, x menos 3. O A3, 2x mais 1. E aí muita gente morre aonde? Porque não é difícil uma questão dessa, ela é trabalhosa. Morre aqui, ó, porque muita gente vai fazer isso aqui, vai fazer só x ao quadrado mais 1 ao quadrado, ó, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou então vai fazer x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Vai levar só os dois ao quadrado, e não tem nada a ver. Isso aqui é um produto notável. É o quadrado da diferença, né? Se não souber, faz x menos 1 vezes x menos 1. Então, uma coisa ao quadrado é ela vezes ela, e você vai distribuir. Mas muita gente que prefere fazer assim, erra também com muita frequência, certo? Aqui o melhor jeito é decorar mesmo e fazer a expressão do produto notável, que é o quadrado primeiro. Como aqui é menos, fica menos duas vezes esse, ó, duas vezes primeiro pelo segundo, então fica 2x, mais o quadrado segundo, que é 1, certo? Aí aqui, coloca esse vezes esse vezes esse. Então, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes mais 1, fica mais x. Menos 3 vezes 2x, menos 6x. Menos 3 vezes 1, fica menos 3. Vou ter que distribuir direito, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse. E aí isso aqui vai ficar uma equação do second grau. Isso é por isso que é trabalhoso. Tá. Aí, ó, vou jogar todo mundo para esse lado aqui, ó. Vou jogar o x para esse lado, o 2x para esse lado e o 1 para esse lado, ó. Então vai ficar, ó, 2x2, ó, aí aqui eu já vou dar uma ajeitada. X menos 5x, vai, menos 6x, vai ficar menos 5x menos 3. Se x2 foi para o lado de lá, esse menos 2x foi para o lado de lá, somou. E esse mais 1 foi para o lado de lá, ficou menos 1. Quando você joga todo mundo para um lado, do outro lado fica 0, certo?
Mas se uma coisa é igual a zero, eu estou também escrevendo ela é igual a zero. Tá? Então, aqui, ó, vai ficar o menos 5x com 2x, ó, x2, isso aqui vai ficar x2, menos 5x com 2 vai ficar menos 3x, menos 3 com menos 1 ficou menos 4. Segundo grau, assim, nossa, a questão não tem fim. Deltão vai ficar b ao quadrado é 9, menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 4. Então, o deltão vai ficar 9, menos com menos dá mais, dá 16. Então, vai dar 25. Menos o b, como o b é negativo, vai ficar 3, que vai ficar menos o menos 3. Mais ou menos raiz do delta, que é 25, é 5, sobre 2a, o a é 1, então dá 2. Então, isso aqui vai ficar 3 mais 5 é 8, por 2 dá 4. 3 menos 5 é menos 2, por 2 dá menos 1. Então, fica 4 e menos 1. 4 e menos 1. Veja que ele quer a PG crescente, certo? E aí, como é que eu vou saber qual é a crescente? Você subir. Não é porque, vou usar o 4 que é positivo. Não. Você, porque o X, ele é só um cara que está aparecendo aqui na sequência. Vamos substituir. Então, por exemplo, ó, se o X for 4, a minha sequência vai ser, ó, aí você vai pegar essa sequência aqui, ó, que é x menos 3, x menos 1 e 2x mais 1, e substituir o x por 4. Ó. Então, vai ficar 4 menos 3 dá 1, 4 menos 1 dá 3, 2 vezes 4 é 8, mais 1 é 9. Então, beleza, essa PA aqui ela é crescente. Ó. Então, o 4 dá certo. E o menos 1, vamos ver. Então, ó, menos 1 com menos 3 fica menos 4. Menos 1 com menos 2, ó, menos 1 com menos 1 fica menos 2. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 com mais 1 fica menos 1. Então, ó, veja que essa sequência aqui, nossa, que bizarra, ela também é crescente, né? Porque, na verdade, está aumentando, né? Só que a razão aqui, ó, se você pegar esse cara aqui, que é o menos 2, e dividir por esse cara aqui, que é menos 4, ó, a razão ela é 1/2. Ou seja, os números em si estão diminuindo, mas como eles são negativos, essa PG está crescendo. Que bizarro, eu nunca tinha visto isso, olha que bizarro. Enfim, eu diria, né, que se ele quer a PG crescente, seria o 4, e eu também diria o menos 1, porque esta porra tá crescendo, querendo ou não. Certo? Tá ficando maior o número, tá? Mesmo a PG sendo no meio, tá ficando maior. Enfim, beleza? Esse foi um exemplo interessante. O que importa mais é a ideia da questão, tá? Aí, vamos encerrando. Eu vou procurar uns TDs, eu vou te mandar as questões. Eu já te mandei um TD,